Olá! Começa agora mais uma edição do Crítica de Ponta. O programa de hoje traz filme, livros e, claro, o nosso quadro Curta um Café. O escritor paranaense Domingos Pellegrini esteve em Ponta Grossa no final do mês de junho, no encerramento do Festival Literário dos Campos Gerais, Africampos. Em entrevista com a equipe do periódico, ele deixou um de seus livros de haikais. Confira na crítica de João Guilherme Castro. Meus haikaipiras podem ou não ter sempre rimas ou métricas, mas sempre tem alguma graça. Essa frase o Domingos Pellegrini coloca na primeira página do seu livro Haikaipiras e explica que esses haikais que ele cria não seguem o padrão dos haikais, que a gente já conhece, que tem um número certo de sílabas para representar um pouquinho da sua história. Antes de cada haikai ele põe um trechinho de um texto explicando o porquê e o que significa aquele haikai, por que ele escreveu aquela obra, né? E a maioria deles retrata a sua vida e principalmente a transição da sua morada na cidade de Londrina até o campo, onde ele foi morar num sítio, e também traz um pouco da relação que ele tem com o Paraná. O livro não se compara muito com os outros livros de haikais que conhecemos, mas pode sim ser considerado um livro de haikais, pois ele simplesmente reconstitui uma nova regra, né? Um novo padrão, um novo conceito de haikais, assim como Paulo Leminski já fazia. A entrevista com o escritor você pode conferir no site do periódico na última edição do Correspondente Local. O repórter Felipe Prates fez uma crítica sobre o filme Amor Além da Vida, de 1998. O filme Além da Vida conta a história do casal Annie, interpretada pela atriz Annabella Sciorra, e Chris, interpretado por Robbie Williams. O casal passa por dificuldades emocionais após a morte de seus 2 filhos. Um tempo depois, acontece outra tragédia. Chris também morre. E a sua esposa Annie entra em depressão e acaba cometendo suicídio. Só que Chris, no filme existe essa ideia de paraíso e inferno. Então Chris ele acaba indo para o paraíso e Annie acaba indo para uma espécie de inferno, um lugar onde as almas perturbadas ficam. E essa é a história do filme. No decorrer do filme, Chris vai em busca da mulher nesse lugar onde estão as almas perturbadas, algo semelhante ao que a gente conhece como inferno, e tenta trazê-la para o mundo que ele vive, para a sua nova existência, para o paraíso. É um filme com um visual intenso que nos faz imaginar o desconhecido, como o inferno e o paraíso. Na época em que foi lançado, Amor Além da Vida recebeu o Oscar de melhores efeitos visuais. O escritor e jornalista Luiz Henrique Pelanda é considerado um dos cronistas modernos. Publicou 6, dos quais 5 são só de crônicas. Confira na crítica de Letícia Dove o livro Macaco Ornamental, que se classificou em segundo lugar no Prêmio Clarice Lispector em 2010. Ao falarmos sobre cronistas modernos, é inevitável não falarmos de Luiz Henrique Pelanda. E hoje estamos aqui para falar da obra O Macaco Ornamental, deste autor. O livro, que foi concebido como gênero de contos, é muito bem aclamado pela crítica literária. São 14 contos nessa obra, e a principal característica que observamos nesta obra foi a precisão nas palavras que o autor utiliza. Mesmo em contos pequenos, de por exemplo, uma página, a forma como é apresentado os personagens e a história é tão denso e tão bem organizado que o leitor, depois que termina de ler, tem que levar um tempo para se recuperar do soco que leva com a história. A exemplo disso, o conto Ingratidão, Luiz Henrique Pelanda. Ela cuidou de mim por 15 anos. Gerou e criou meus 2 filhos. Perdeu o 3º no parto. Me preparou 5.000 almoços. Coou todos os cafés que eu bebi. Lavou minhas roupas na mão. Cuidou do meu corpo febril. Lutou comigo contra o câncer. E a maledicência dos que me chamavam de inconstante. Mas bastou apenas um sorriso teu. Só um. Para eu desejar que ela estivesse morta. Sim. Esse é um dos exemplos dos contos de Luiz Henrique Pelanda e a leitura aproxima o leitor da história. É surpreendente, abala. E a obra é assim, é um livro de surpresas e fica a recomendação.
O escritor esteve recentemente em Ponta Grossa e participou da 7ª edição da Flicampus. Durante sua palestra, Pelanda anunciou que irá lançar um livro de contos ainda este ano. Agora é hora do nosso quadro Curta um Café. Nele, Anne Stuck e Bárbara Popadiuk conversaram sobre um curta brasileiro, O Céu no Andar de Baixo. O curta Céu no Andar de Baixo foi produzido e dirigido por Leonardo Catapreta em 2010. Ele é do gênero de animação e tem a duração de mais ou menos 15 minutos. Foi produzido também em Minas Gerais, aqui no Brasil. O curta conta a história do Francisco, que é um menino que ele tem uma doença rara que descalcifica os ossos e impede o crescimento de pelos pelo corpo. Então a cabeça dele é como se fosse um pingente que fica pendurado ou para baixo ou para cima. Inclusive o curta aborda sobre isso, sobre essa questão. Ele preferia andar com a cabeça para cima para olhar as coisas belas do mundo, mas por conveniência e melhor sociabilidade e socialização, ele se obriga a andar olhando para baixo, onde ele percebe as marcas de onde as pessoas passaram e a sujeira do mundo, as coisas mais pesadas. Assim, até porque ele chamava muito mais atenção olhando para cima do que olhando para baixo, que é normalmente como a gente olha, a gente sempre olhando para baixo ou no máximo reto. O Francisco, quando ele fez 12 anos de idade, ele ganhou uma câmera fotográfica dos pais dele, de aniversário, e ele adorava registrar os quantos da vida dele, porque para ele o céu tinha um céu para cada momento da vida, assim como há uma expressão no rosto das pessoas para cada ânimo que elas têm. Então ele gostava de registrar os céus dos momentos importantes da vida dele. Inclusive o curta mostra várias fotografias reais mesmo, é uma animação, mas nessa parte aparecem fotografias reais de vários céus, e cada fotografia explica de quanto que foi feita aquela foto. Bom, você conhecendo o Francisco, você acompanha a vida dele e descobre que aos 22 anos de idade ele acaba mudando, vai morar sozinho num prédio alugado, e pra ele aquele momento é a maior conquista da vida dele até então. Então ele sai pra tirar uma foto como sempre, porque era isso que ele fazia. E nessa fotografia acontece uma coisa esquisita, diferente das outras. Ele já viu várias coisas flutuantes na fotografia, sacolas, borboletas, aviões, gente saltando em paraquedas. Mas dessa vez ele viu um par de pernas. E ele ficou se perguntando, essa pessoa está voando, está caindo, o que está acontecendo? Ele não sabia dizer porque ele estava olhando para baixo. E toda vez que ele tirava a fotografia, ele virava a câmera para cima, para a cabeça dele, tirava a fotografia, é uma instantânea, né? Revelava a foto e ele viu as pernas, então ele não sabia o que tinha acontecido, só viu as pernas na foto dele. E a partir daí que realmente a história se desenrola. Sim. Outros personagens da história, o primeiro que a gente conhece depois do Francisco é o Pereba, que é o cachorro dele, que é bem magrinho, é meio esquisito, é parecido com o Francisco, eles se deram muito bem. Foi um encontro de almas, assim. O Francisco estava na rua, o Pereba apareceu, ficou perto dele e a partir daquele momento ele percebeu que o Pereba ia ser um companheiro para a vida toda dele. Então eles se escolheram para ser amigos. Sim. Aí os próximos são os condôminos, que são os outros moradores do prédio em que ele está morando. E ele não é muito sociável com essas pessoas, mesmo que eles tentem ser os bons vizinhos. De oferecer comida, convidar para festas, essas coisas. Mas ele não gostava muito deles e mais pra frente a gente entende um pouco por quê. Ele diz que os vizinhos achavam que ele era mudo porque ele não interagia e não falava, e ele não fazia questão de interagir com as pessoas. Inclusive ele até cita o narrador do curta inteiro narrado, ele fala que o Francisco apenas gostava demais do seu silêncio para quebrá-lo com qualquer um. Então ele optava ficar quieto, ele optava não socializar porque ele não queria, sabe? E ele não entendia por que as pessoas faziam tanta questão de convidar ele, de chamar ele, de interagir com ele, etc. A árvore é o único personagem não humano que tem vida no curta e que fala. E, bom, numa dessas reuniões do condomínio, o Francisco descobre o paradeiro das pernas da fotografia do dia que ele foi mudar pro prédio. Nessa reunião eles começam a conversar e daí eles perguntam, vocês ficaram sabendo da moça do 1304, né? Eu soube que ela foi pegar um gato na janela e caiu. Eu soube que ela se jogou. E começa todas aquelas especulações bem senso comum, assim,
sentido, ela era tão bonitinha, por que ela foi fazer isso, etc. Mas basicamente o curta dá a entender que ela tentou suicídio e que ela sobreviveu e agora ela tem que andar em cadeira de rodas. E a partir disso, nessa reunião do condomínio que ele descobre isso, ele desperta uma curiosidade, e eu acho que, não sei, como ele tinha registrado o momento que ela estava praticando o ato, eu acho que ele se sentiu muito próximo dela. E ele quis tentar alguma comunicação. Sim, e isso mexe muito com ele. Daí quando ele vai passear com o Pereba, ele senta embaixo de uma árvore e essa árvore fala com ele. E fala que é mal de amor que ele tem. E ela explica o amor de uma forma muito bonita, fazendo analogia a uma árvore mesmo. Inclusive ela conta que ela rouba palavras de um poeta que sentou por ali. Porque ele até pergunta que você é árvore, que você entende de amor, né? Fora essas marcas. Você tirou isso. Fora essas marcas que deixam o teu tronco, né? Porque uma árvore toda é um pé de mão de espada que tá todo marcado com corações, iniciais, essas coisas de namoro, declarações. Então essa é a história do curta. Sim, então, ele foi produzido em 2010, mas o seu maior lançamento, propagação, foi em 2011. E ele ganhou alguns prêmios. O Leonardo ganhou como diretor revelação no Festival Luso Brasileiro de Santa Maria, de 2010, de escolha do público desse mesmo festival, o melhor curta do prêmio de crítica no Cine Ceará, em 2011, o melhor roteiro no Festival de Cinema de Triunfo, em 2011 também, menção honrosa do Cine Clube do Festival Luso Brasileiro de Santa Maria e o troféu Mucuripe no Cine Ceará, em 2011. Sobre questões técnicas, né, que já foram premiadas e tudo mais, como eu já disse anteriormente, o curta ele é desenhado, mas ele também mistura elementos reais, como as fotografias, às vezes vídeos. Por exemplo, quando está na parte da árvore sobre amor, quando ele vai focar nas folhas, aparecem insetos na árvore, insetos de verdade, não são desenhos de inseto e tudo mais. Esse recurso é bem interessante, tem várias brincadeiras de ilusão e pensamento, e não é só fatos reais que estão aparecendo no curta. Aparece, por exemplo, na hora que o Francisco deita no chão e daí começa a escorrer algo preto que vai chegar até o apartamento de baixo onde a moça para, que é no café dela. As coisas mais mais subjetivas, mais ilusórias, assim, também aparecem. O que o desenho permite acontecer, né? Sim. Então acaba misturando todos esses elementos. É bem interessante a narrativa. O curta está disponível no YouTube no canal do Festival de Cinema de Taguatinga. E esse foi mais um Crítica de Ponta. Se você estiver interessado em mais recomendações, confira mais os nossos vídeos no canal do periódico EPG. Até a próxima! Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passaram a ser elas mesmas e mudaram inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. Se eu fosse eu daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o maior perigo de viver. Parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim plena a dor do mundo, e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, eu acho que eu já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.